A partir de agora, nós vamos nos concentrar no estudo do milênio bíblico, tá? E o texto base para o nosso estudo vai ser Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6, tá? Esse é o texto base para o nosso estudo sobre o milênio bíblico. E antes de eu colocar qual a posição melhor, eu vou fazer uma análise comparativa sobre o milênio bíblico das diferentes escolas escatológicas, tá? O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o que é o milênio, a prisão de Satanás, o reinado de Cristo e a igreja reinando com Cristo. É isso que trata o milênio. O que é o milênio, exatamente, Se é literal ou se é simbólico. A prisão de Satanás, porque o primeiro assunto tratado em Apocalipse 20 é a prisão de Satanás. E o reinado de Cristo, se já está acontecendo ou se é futuro, Então, e se a igreja já está reinando com Cristo agora, ou se é futuro. Então, esses são mais ou menos os assuntos que nós vamos tratar. Vamos ver então as diferentes interpretações sobre o milênio. Primeiramente, nós temos aí o pré-milenista. Então, os pré-milenistas acreditam que Jesus volta antes do milênio, tá? É por isso que é pré-milenista, ou seja, Jesus volta antes de iniciar o milênio. Portanto, o milênio ele é depois da vinda de Cristo. O milênio inicia depois de Jesus voltar, como eu já disse. O milênio, para os pré-milenistas, é um período literal de 1000 anos. Então, para eles, vai haver um período literal de 1000 anos que Jesus vai governar aqui na Terra. Satanás estará preso por 1000 anos literais, e a prisão de Satanás para os pré-milenistas ela é uma prisão literal, ou seja, Satanás vai estar totalmente inativo nesse período, não vai poder agir mesmo. Satanás é impedido de agir nesse período. Cristo vai governar o mundo, tá? Cristo vai governar o mundo. O reino será físico e terreno, tá? Então, os pré-milenistas acreditam em um reino terreno aqui na Terra, um reino físico em que Jesus vai governar o mundo a partir de Jerusalém, tá? Olha aí. Jerusalém será a capital, será como se fosse a sede do governo de Cristo, tá? Nós temos então os pós-milenistas. Então, isso que eu descrevi aqui é o que os pré-milenistas acreditam, tá? Que Jesus volta antes do milênio, que o milênio vai iniciar depois da volta de Cristo, que o milênio é um período literal de 1000 anos, Satanás estará preso e impedido de agir nesse período, ele não vai agir. Cristo vai governar o mundo, e nesse governo terá tanto crentes quanto ímpios. O reino será físico e terreno, tá? Isso aqui na Terra. E Jerusalém será a capital desse reino, a sede do reino, Os pós-milenistas, eles acreditam que Jesus volta depois do milênio. Então, para os pós-milenistas, diferente dos pré-milenistas,
Veja que o milênio ele é colocado no tempo de maneira diferente, né? Para os pré-milenistas, Jesus volta antes do milênio. Para os pós-milenistas, Jesus volta depois do milênio. É por isso que é pós-milenista, né? Ou seja, depois do milênio. Então, Jesus volta depois do milênio. O milênio inicia com a primeira vinda de Cristo e não com a segunda. O milênio não é um período literal, é simbólico. Ou seja, quando nós vimos lá em Apocalipse, o texto fala de 1000 anos, não é 1000 anos literais, mas é um período completo que vai da primeira vinda à segunda vinda. É um período simbólico. Para os pós-milenistas, o milênio já é uma realidade presente, ou seja, já está acontecendo, né? Nós já estamos no milênio. E, obviamente, há uma diferença aqui entre os pós-milenistas, tá? Nem todo mundo acredita que o milênio já está acontecendo, porque há alguns pós-milenistas que acreditam que o milênio também é literal e terreno, só que é um período logo próximo da vinda de Cristo. Mas é muito comum o pós-milenista acreditar que o milênio já está acontecendo. Eu vejo que uma grande diferença no pós-milenista é a ideia do evangelho ser pregado em todas as nações, no sentido de alcançar mesmo as nações, tá? A igreja vai crescer com a pregação do evangelho, então, à medida que o evangelho é pregado, a igreja vai crescendo. Então, os pós-milenistas acreditam numa melhora do mundo. Eles têm uma esperança de que o mundo vai melhorar por causa da pregação do evangelho. Perto de Jesus voltar, a maioria das pessoas serão salvas. O mundo irá melhorar com a pregação do evangelho. Então, essas coisas que estão relacionadas com a pregação do evangelho é o que diferencia os pós-milenistas, por exemplo, dos amilenistas. Porque eles acreditam que o mundo vai melhorar, que as pessoas vão ser melhores, que a pregação do evangelho vai mudar as pessoas, que a igreja vai crescer a tal ponto, quando Jesus voltar, ele vai encontrar um mundo praticamente cristianizado. Ou pelo menos encontrar um mundo muito melhor, um mundo cheio de paz, um mundo sem guerras, em que as pessoas vão estar melhores, a igreja vai crescer de maneira abundante e o mundo vai melhorar. Eles têm essa perspectiva. E aí, por fim, tem os amilenistas. Os amilenistas acreditam que o milênio começa após a ascensão de Cristo. Então, Cristo ressuscita, é assunto aos céus, ele sobe aos céus, e aí quando ele sobe aos céus, ele expulsa de lá Satanás e os seus demônios. E aí inaugura-se então o milênio, tá? O milênio também, igual aos pós-milenistas, os amilenistas acreditam que o milênio ele é simbólico, não é um período literal de 1000 anos. Só os pré-milenistas que acreditam nisso. O milênio para os amilenistas é o símbolo do reinado de Cristo. É espiritual e celestial. Veja, os pré-milenistas acreditam que é terreno, é físico, né? Em contraste com o que os pré-milenistas acreditam, os amilenistas acreditam que ele não é físico, mas é espiritual, e ele não é terreno, ele é celestial. Olha o contraste, né? Os pré-milenistas acreditam que é terreno e físico, os amilenistas acreditam que é espiritual e é celestial. O milênio termina com a segunda vinda.
olha a diferença também, né? O contraste aí. Os pré-milenistas acreditam que o milênio começa com a segunda vinda. Para os amilenistas, o milênio termina com a segunda vinda. Satanás é expulso do céu e preso. Satanás é preso para não mais enganar as nações. Então, os amilenistas acreditam que o milênio já está acontecendo. Eles concordam com os pós-milenistas nesse ponto, tá? Que o milênio já está acontecendo. E que começou com a ascensão de Cristo. Propriamente dito, né? Já o reino em si já foi inaugurado quando Jesus veio. Porém, o milênio em si, ele é realmente iniciado de fato de verdade com a ascensão de Cristo. Ele já está acontecendo. Ele vai até a segunda vinda, acaba o milênio na segunda vinda. Satanás já está preso, tá? E prisão para os amilenistas não é inatividade, como pensam os pré-milenistas, mas sim uma limitação. E ele é preso com um propósito específico de não mais enganar as nações e não impedido de agir, tá? Então, essas são as interpretações diferentes do milênio. A diferença entre o amilenista e o pré está na cronologia, né? O milênio já está acontecendo, o pré diz não, é no futuro, depois da vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo inicia o milênio. Aí o amilenista diz não, já a segunda vinda encerra o milênio, né? Satanás já está preso, ele diz não, vai estar preso no futuro. A diferença entre o amilenista e o pós-milenista está na questão de que o pós-milenista acredita que o mundo vai melhorar à medida que o evangelho é pregado. O amilenista não acredita nisso. Ele acredita que o mundo vai piorar. Então, veja a diferença, né? O amilenista não acredita que haverá uma melhora nas pessoas, e sim uma piora. As pessoas vão ficando cada vez mais más. Cada vez elas vão ficar piores no sentido moral, né? O amor vai se esfriar, o ódio vai aumentar. Então, as pessoas não vão melhorar com a pregação do evangelho. Tanto o amilenista quanto o pós-milenista concorda que o evangelho vai ser pregado e alcançar as nações. Porém, o amilenista acredita que, embora a pregação do evangelho alcance as nações, não significa necessariamente que haverá o maior número de salvos. Ou seja, quando Jesus voltar, essa é a questão. Quando Jesus voltar, o pós acredita que ele vai encontrar um mundo praticamente cristianizado. O amilenista não. Acredita sim que virão pessoas de todos os povos, línguas, nações, mas que o número dos salvos será menor que o número dos perdidos. O mundo vai estar podre moralmente, como se fosse carniça. E exatamente a podridão do mundo é que vai atrair o juízo, e a vinda de Cristo é o juízo final, né? Então, essa é a diferença. Não sei se vocês conseguiram entender, mas essa é a diferença. O amilenista acredita assim: duas coisas vão crescer paralelamente. Tanto a maldade no coração humano vai crescer, quanto a pregação do evangelho vai ser expandida. Porém, o fato da pregação do evangelho ser realmente uma realidade e vai se expandir, não significa necessariamente que vai salvar. Pelo contrário, muitos vão odiar o evangelho, e é justamente a grande tribulação, na visão amilenista, é o mundo todo odiando a igreja. O amilenista acredita diferente, que o mundo todo vai melhorar, né? As pessoas vão ficar melhores e tal, tudinho. Então, essa é a diferença entre o amilenista e o pós, tá?